Cristo a todos. Paz de Cristo a todos. Tem alguém feliz por estar na casa de Deus? Estou muito feliz por estar aqui na casa do Senhor. Mais uma santa ceia, em que nós estamos aqui para celebrar aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem crê que adora um Jesus que está vivo? Você crê nisso? Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 11. Por favor. Evangelho de João 11, verso 42 em diante. 42 até o 44. Ache, por favor. João 11, 42. João 11, 42. Hoje nós encerraremos, tá? Aqui a nossa série. Alguém já está dizendo, pastor, já sei tudo que está no Evangelho de João, né? Já estou dominando, né? Alguns dias aí falando sobre isso, né? Nada disso, tem muita coisa ainda para aprender, né? Nós estamos lendo agora nesse mês o Evangelho de João, né? Enfim, o que nós encerramos hoje são os milagres que Jesus realiza. Só que como o Evangelho de João é Jesus manifesto na palavra, Jesus manifesto como palavra, agora eu preguei na terça-feira o 12, do 13 em diante é Jesus ensinando, é Jesus pregando, ok? Então, como ele se manifesta na palavra, ele vai instruir na palavra. Primeiro, faz milagres para depois instruir na palavra. Quem achou João 11, 42, dá um glória a Deus aí, gente. Diz assim, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com mãos e pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhes disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Quem de nós nunca ouviu falar sobre essa história, né? Sobre a história de Lázaro e da sua família. Tem alguém que estava aqui terça-feira no culto da vitória? Faz um sinalzinho para mim. Então, você que estava terça-feira aqui, você ouviu a primeira parte, na verdade, da mensagem. Pastor, como assim? A primeira parte da mensagem está no 12, a segunda parte está no 11? Sim, porque no capítulo 12, você vai ver, por exemplo, a Maria quebrando o perfume, né, ali nos pés de Jesus, entregando uma oferta. Só que quando você começa a ler o capítulo 11, isso aqui é interessante, porque existe até uma questão cronológica aí, uma dúvida cronológica. Eu estava ali embaixo falando com o pessoal, né? Por quê? Porque quando o capítulo 11 começa e vai apresentar quem era Maria, o texto vai dizer, essa é a Maria que quebrou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Alguém que está analisando capítulo por capítulo de forma cronológica vai dizer, peraí, mas ela não vai quebrar o perfume no 12? Peraí, mas ela não vai entregar a oferta no 12? Então, de forma proposital, eu quis pregar de uma forma cronológica e mostrar para você o que? Essa mulher, essa Maria que quebrou o perfume, que entregou uma oferta, mas apesar de ter entregue uma oferta, apesar da sua família ser amada, apesar da sua casa ser querida por Jesus, agora eles vão passar por problemas. Que problemas são esses? Eu não sei se você lembra, e eu preciso fazer um resumo para você, mas nós começamos aqui na Santa Ceia do mês passado, né? De forma proposital. Na Santa Ceia do mês passado, a primeira, e na Santa Ceia de agora, a última, né? O último milagre. E na Santa Ceia do mês passado, a gente falou sobre as bodas de Caná,
Uma festa de casamento que Jesus é convidado, e por ser convidado ele pôde resolver o problema. E por ser convidado para o tempo da festa, ele estava lá para socorrer e para resolver problemas. Eu gosto de lembrar a você que quando Jesus é convidado no momento da celebração, quando o problema chegar, ele vai estar lá para socorrer. Existem pessoas que lembram de Jesus quando o dia é difícil, quando a fase é complicada. Isso não é uma crítica, né? Gente num hospital, gente que está vivendo uma dívida, gente que está vivendo uma enfermidade, lembrar de Jesus e dizer: Senhor, me socorre, não tem problema nenhum. Mas esse casal, ele mostra uma maturidade incrível e uma fé incrível, porque no tempo da festa, eles estão lembrando de Jesus. No tempo da celebração, no tempo do começo, eles estão dizendo: Senhor, comece algo comigo. Senhor, começa do nosso lado. Nós não queremos começar nada se o Senhor não estiver conosco. Nós não queremos iniciar família, nós não queremos iniciar projetos, nós não queremos iniciar negócios se o Senhor não estiver comigo. Só que após fazer o primeiro milagre, Jesus vai fazer o segundo. O primeiro milagre, ele demonstra o seu poder sobre a matéria. Aquilo que era água é transformado em vinho. No segundo milagre, ele vai mostrar o seu poder sobre o espaço e sobre a enfermidade. Ele vai declarar de longe ao filho do oficial: pode ir, porque teu filho já está curado. No segundo milagre, ele vai declarar, através da sua atitude, que ele não precisa estar no local para o milagre acontecer. Mesmo de longe, ele libera a palavra e o milagre acontece. Ele é o Deus onipresente, que ainda que não esteja manifesto no lugar, ele tem autoridade para dar ordem em outro lugar geográfico. Alguém crê nisso, gente? Eu vou te dar uma notícia: ainda que ele não estivesse aqui, porque ele está aqui, ele poderia liberar uma palavra. Imagina ele estando no nosso meio. Alguém pode celebrar porque Jesus está nesse lugar? O texto do segundo milagre diz que quando o pai está indo para casa, a notícia encontra ele no meio do caminho. Não sei se você lembra do segundo milagre que eu preguei. No meio do caminho alguém dá a notícia: 1h teu filho foi curado. 1h, a palavra chegou na nossa casa e teu filho foi curado. E o pai percebe que 1h foi a hora que ele estava conversando com Jesus, e foi no exato momento que o seu filho foi curado. O terceiro milagre é quando Jesus visita o tanque de Betesda. Eu estou te lembrando aqui. Jesus vai no lugar onde a expectativa era: o movimento das águas, alguém vai mergulhar. Tem um homem lá que está há muitos anos, há 38 anos ele está esperando. Expectativa prolongada. Ele está acreditando no movimento das águas. Só que ele não percebe é que diante dele está alguém dizendo: olha, o que queres que eu te faça? Irmão, escuta isso aqui. Existem pessoas que acreditam que o milagre está no lugar, e Deus está dizendo: não é o lugar, é a minha presença. Esse homem, na cabeça dele, ele está dizendo: eu estou no lugar do milagre, eu estou no lugar certo. Mas o que ele não sabia é que o milagre não reside no lugar, o milagre reside numa pessoa. Eu vou repetir: o milagre não está no lugar, o milagre está em uma pessoa. Que pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. Só que o homem reclama: não tem ninguém para me ajudar e tal. Enfim, Jesus vai mostrar para ele que não precisava mergulhar, era só acreditar na palavra. Vai lá, pega o teu leito, pega a tua maca, pode andar. Olha que coisa maravilhosa. Aí a gente vai para o quarto milagre. Que quarto milagre é esse? A multidão segue Jesus, a multidão acompanha. Jesus vai atravessando o mar da Galileia, a multidão consegue contornar o mar da Galileia, chega primeiro que ele, recebe ele do outro lado, só para ouvir a pregação. Olha que povo que ama a palavra. Só que eles ouvem tanta palavra. Gente, Jesus não pregou meia hora. Jesus não pregou, porque o texto vai dizer que eles foram de dia, e quando a mensagem termina, já estava anoitecendo. Lucas, inclusive, eu não sei se você lembra, quando eu preguei essa mensagem, eu falei dos 4 evangelhos que narram a mesma história. Não sei se você lembra disso. E Lucas, que é médico, é o único que vai dar o detalhe e vai dizer: Jesus também estava preocupado porque estava frio. E se esse povo sai com fome dali, cansado e com frio, eles iam desfalecer no meio do caminho. Aí o que Jesus faz? Ô Felipe, arruma aí alguma coisa para a gente comer. Tem alguma coisa? Aí o Felipe dá desculpa: olha, 200 denários não resolve isso aqui. Só que o André está do lado. E o André fala: eu tenho um menino. Porque ao passo que o Felipe está abrindo mão de resolver um problema que Jesus confiou a ele, tem um André que não foi chamado para resolver, mas está ali disponível para ajudar.
Existem pessoas que têm a responsabilidade de resolver e não resolvem. Já outros que não têm a responsabilidade, mas são proativos e dizem, eu quero ajudar. Tem alguém que quer ajudar aqui? Vou perguntar de novo, tem alguém que quer ajudar aqui? Ainda que o teu nome não esteja exposto, ainda que você não seja o responsável, ainda que Jesus não tenha confiado a você, alguém vai dizer, não confiou a mim, não tenho nada a ver com isso. Mas André é do tipo que diz, se é para o reino eu tenho a ver, se é para o reino eu quero ajudar. Jesus multiplica pães e peixes, você lembra da história? Sobram lá 12 cestos, aí agora o 5º milagre. Os discípulos pegam o barco e vão atravessar para o outro lado. No meio do mar da Galileia, a tempestade pega eles. Jesus que está do outro lado. Gente, olha a visão de Jesus. Eu não sei se isso te chama atenção. São 10 quilômetros para atravessar o mar da Galileia. Jesus consegue enxergar 5 quilômetros. Alguém entende isso, gente? Quem está bom de vista aqui? Eu estou ruim, o negócio tem que renovar o óculos. Se alguém me der tchau lá de longe, eu fico com dificuldade de ver. Sem óculos, então, Jesus está de cima do monte, está olhando e está enxergando. Detalhe, no meio de uma tempestade, em meio à noite, olha isso. Jesus está olhando e está vendo, olha, a tempestade pegou eles, eu vou ter que ir ao encontro deles. Aí imagina, Jesus descendo o monte, e aquilo que primeiro, não sei se você lembra, quando eu preguei, aquilo que primeiro era grama, encontra areia e encontra o mar. Quando Jesus multiplica pães e peixes, ele manda o povo sentar na grama. E ele sai da grama, dos pastos verdejantes, vai andando pela grama, chega uma hora que já é areia da praia, ele continua andando, chega uma hora que muda, se torna o mar e não muda. Ele consegue pisar do mesmo jeito sobre a areia, do mesmo jeito sobre a grama e do mesmo jeito sobre o mar e não afunda. Jesus Cristo. Alguém está entendendo isso aqui? Alguém está dizendo, pastor, vai afundar, não tem jeito, só é difícil para você, porque Jesus pisa do mesmo jeito em chão firme, ele pisa do mesmo jeito no mar. Chega lá, encontra eles no meio do caminho, aquieta vento, aquieta a tempestade, resolve o problema. Jesus mostra o seu poder e anda sobre as águas. E aí, agora o penúltimo milagre. Jesus vai estar passando e vai encontrar um cego de nascença, e alguém vai perguntar, quem pecou? Ele ou seus pais? A gente aprendeu aqui no último milagre agora que de vez em quando é bom ser criticado pelos discípulos, né? É bom ser criticado pelos amigos de Jesus. Gente, os amigos de Jesus são complicados, sim ou não? Tem algum amigo de Jesus aqui hoje? Sim, gente, são os amigos de Jesus que a mulher cananeia vem gritando e eles falam, manda essa mulher embora, ela está gritando. Os amigos de Jesus de vez em quando são insensíveis. Os amigos de Jesus de vez em quando só pensam em si, não pensam no outro. Sim ou não? Os amigos de Jesus de vez em quando estão preocupados em estar confortáveis e não sentem a dor do outro. Eles estavam preocupados em que alguém não gritasse quando que eles não conseguiam sentir a dor daquela mulher. Só que nessa história, os amigos de Jesus, pastor, por que eles vão falar isso? Eu estou fazendo um resumão de propósito, porque alguém de repente está aqui só hoje pela primeira vez e já ouviu os 7 milagres. Vai ouvir os 7 milagres numa noite só, né? Gente, entenda uma coisa, sabe por que eles estão dizendo? Quem pecou, esse ou os seus pais, para que ficasse enfermo? Porque quando Jesus cura esse homem lá do tanque de Betesda, Jesus fala para ele, pode ir e não volte a pecar, para que não te sobrevenha algo pior. Os alunos estão lá e estão ouvindo. Jesus está dizendo que se ele pecar, vai vir uma doença. Se ele pecar, vai vir uma enfermidade. Então agora quando eles estão andando, eles veem alguém enfermo, e eles dizem, já que aquele lá era pecado, quem pecou aqui? Aí Jesus vai dizer, esse não. Ele só está desse jeito para que o meu nome fosse glorificado. Jesus Cristo. Aí Jesus vai pegar e vai fazer o quê? Vai cuspir, lembra disso? Saliva. Vai misturar, eu não sei se vocês lembram do que eu falei, né? Mas deixa isso para lá, isso é outra história. Pega lá depois no vídeo, lembra? Vai misturar, vai fazer o barro de novo, né? Você lembra do que o homem é feito? Do barro, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou fazer de novo. E ele mistura e passa nos olhos do homem. E fala assim, ó, vai se lavar no tanque de Siloé. Siloé significa um enviado. Ou seja, faz de novo e envia. Eu vou repetir isso aqui. Deus está dizendo para alguém, eu vou fazer de novo e vou te enviar.
Não é porque Jonas errou na primeira que Deus desiste dele. Deus faz ele entrar dentro da boca do peixe, faz de novo e diz: vai lá, prega em Nínive. E falou pela segunda vez ao profeta Jonas. Deus está dizendo para alguém nesse lugar: eu não desisti de você. Levanta as duas mãos aí, se você crê. Deus está falando para alguém nesse lugar: eu não desisti de você. Eu estou fazendo lodo na terra e estou dizendo: eu estou formando de novo algo que não tinha, algo que não existia. Estou fazendo de novo, e não só fazendo de novo. Vai para o tanque de Siloé. O que é isso? O enviado. Eu profetizo para alguém que está nessa santa ceia. Eu declaro para você: Deus tem um novo envio para você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você. Alguém que acredita, dá um brado de glória nessa casa. Esse é o resumo dos 6. Só que agora a gente entra no 7º e no último. Porque nós vamos ver agora Lázaro entrando em cena. Por quê? Porque a notícia vai chegar para Jesus que Lázaro está enfermo. Mas eu preciso te fazer uma pergunta: quem era Lázaro mesmo? Primeiro adjetivo de Lázaro: amigo de Jesus. Gente, ser amigo de Jesus representa que eles têm afinidades. Ser amigo de Jesus representa que eles têm assunto comum. Gente, eu fico refletindo sobre isso. Você só consegue ser amigo de alguém que tem assunto em comum. Você só consegue ser amigo de alguém que tem afinidade. Significa que Lázaro se parece com Jesus. Significa que Lázaro tem pensamento parecido com Jesus. Ou seja, não é só Lázaro que diz eu sou amigo dele, é Jesus que diz ele é meu amigo. Porque tem gente que às vezes vê alguém na televisão e fala eu sou amigo do fulano, mas o fulano nem sabe que ele existe. Isso aqui não é só Lázaro dizendo eu sou amigo de Jesus porque eu gosto dele. É Jesus dizendo eu sou amigo de Lázaro porque eu gosto dele. Só que o detalhe é, tu não vai ver Lázaro fazendo milagre nenhum, mas Jesus gosta dele. Tu não vai ver Lázaro curando ninguém, mas Jesus gosta dele. Porque Jesus não vai te amar pelo que você realiza em relação a talentos, a poder, a coisas na terra, mas em relação a relacionamento e frutos. A gente não entende que fala muito mais alto os nossos frutos do que as nossas realizações para Deus. Deus ama pessoas que dão frutos, não pessoas que realizam. Nós vivemos num tempo em que as pessoas só querem produzir. Isso é maravilhoso. Eu quero ser produtivo. Só que a produtividade tem se tornado um peso, uma mochila pesada para muita gente. Porque quanto mais produz, mais quer produzir. Quanto mais produz, mais se cobra. E Deus está dizendo, eu não te avalio pela tua produtividade. Alguém está aqui? Pastor, como assim? Eu sempre enxerguei dessa forma. Então tá bom, então não deveria ter na Bíblia aquele texto que diz, em teu nome nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilhas, no plural. Apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo? Realizava muita coisa, mas não relacionava. Realizava muito. Era aplaudido. Todo mundo dizia, tem sucesso. Mas Jesus está dizendo, não conheço. Já Lázaro é antítese disso. É o contrário disso. Lázaro é aquele que tu não vai ver realizando muita coisa, mas o prazer de Lázaro é sentar à mesa com Jesus. Oh, Jesus Cristo. Que Deus nos desperte para voltar para a simplicidade de sentar à mesa. Que Deus nos desperte para entender que sentar à mesa não é perda de tempo. Alguém está aqui, Jesus? Que Deus nos desperte para entender que estar no culto não é perda de tempo. Que Deus nos desperte para entender que receber palavra não é perda de tempo. Que Deus nos desperte para entender que fazer devocional não é perda de tempo. Que Deus nos desperte para entender que falar com Ele, uma oração mais prolongada não é perda de tempo. Que Deus nos desperte para nos parecer com Lázaro e automaticamente se parecer com Jesus. Que Deus nos desperte não para produzir apenas, mas para relacionar. Mas sabe por que a gente não quer investir em relacionamento? Porque não é visível. E relacionamento é algo que, eu não sei se já aconteceu contigo. Você chega para uma pessoa e fala, aqui meu amigo, esse aqui é meu amigo, o nome dele é tal. O outro fala assim, eu conheço. Mas você nunca saberia, porque relacionamento não é visível. Eles conhecem, eles têm intimidade, mas você não sabe. E não dá para saber. Porque relacionamento não se mostra. Relacionamento se vive. Resultado se mostra. Resultado tem pódio. Relacionamento não. Quer ver? Imagina, eu vou te dar um prêmio do meu melhor amigo. Não existe.
Porque o prêmio de ser o melhor amigo é se relacionar. O prêmio de ser o melhor amigo é estar junto. Não precisa de nada para mostrar. E o que Deus está nos chamando nesse tempo, nessa Santa Ceia, é que se mostre menos e se viva mais. Alguém vai olhar e vai dizer: é um crentezinho pequeno, mas o céu está dizendo, tem autoridade. Alguém vai olhar e vai dizer: é um Zé Ninguém, mas o céu vai olhar e vai dizer: esse eu reconheço. Jesus Cristo, alguém está aqui, gente? Alguém vai olhar e vai dizer: não é ninguém, mas o céu vai dizer: ele libera a palavra e eu assino daqui de cima. Oh glória, oh glória, oh glória. Por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos de vista, mas de fé. Nós não vivemos de coisas visíveis, mas do que pensamos ou sentimos, e por isso manifestamos. Eu vim pregar para Devec Macaé e declarar que o que vai reinar na tua vida não é o que se mostra, não, oh meu Deus do céu, o que vai reinar na tua vida é o que Deus sabe ao teu respeito, é a opinião dele, é o nosso respeito. Oh Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, não é exibido, mas todo mundo percebe, porque uma coisa é você exibir. Só que eu não sei se você reparou, todo mundo que vai falar de Lázaro e vai falar com Jesus vai dizer assim: ele é teu amigo. Porque esse relacionamento não era um relacionamento que eles tinham a preocupação de mostrar, mas era tão íntimo, era tão próximo, que as pessoas começam a perceber. E alguns começam até a tentar fazer uma espécie de uma chantagemzinha com Jesus e dizer: teu amigo está doente, hein? Eles não dizem Lázaro está enfermo, eles dizem teu amigo. Ou seja, se tu é amigo dele, tu tem que fazer algo. Oh Jesus Cristo. A gente precisa entender que a intimidade não é usada para se conseguir algo. A intimidade é usada porque eu quero estar perto. Porque tem gente que é amigo do outro para conseguir algo. Então, quem está levando o recado, olha o que eu vou usar dizer. Quem está levando o recado, está levando assim: olha, se ele é teu amigo, tu tem que dar. Se ele é teu amigo, tu tem que fazer. Ou seja, já que deixou ele ser teu amigo, agora tu é obrigado a fazer. Escute, a intimidade, a proximidade não é para obrigar ninguém a fazer nada. Então, eu acho que a minha visão desse texto é que Jesus vai tomar todas essas atitudes para ensinar o que é amizade. Alguém está aqui, gente? O amigo não é obrigado a fazer nada por mim. O amigo, a minha amizade, o meu carinho, o meu acesso não obriga o outro a nada. Eu só dou acesso porque eu tenho prazer em estar perto dessa pessoa. E acabou por aí. Só para a gente parar com esse negócio de eu quero chegar perto de Jesus para que Ele faça mais na minha vida. Eu quero chegar perto de Jesus porque eu amo quem Ele é. Oh Jesus. Pastor, a hipocrisia não é não. Porque quando eu chego perto de Jesus, Ele reconhece as minhas necessidades. Oh Jesus Cristo. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, me ajuda aqui. Quando eu chego perto de Jesus, Ele sabe do que eu preciso. É por isso que Jesus vai lá na beira da praia encontrar Pedro. Aí Pedro não pescou nada, Jesus depois dá peixe para ele. Pedro não tinha resultado, Jesus dá resultado, depois tira o resultado, só para dizer para ele: Pedro, eu vim aqui para te convidar para andar comigo. Eu vim aqui para te convidar para estar perto. Oh, irmão, escuta isso aqui, gente. Oh, glória. Jesus nessa noite está convidando alguém para andar perto. Me ajuda aí. Fala para alguém que está perto, está do teu lado aí. Fala: Jesus está te convidando para andar perto. Escolhe outro aí, fala: Jesus está te convidando para andar perto. Escolhe alguém aí. Jesus amado, Jesus está ensinando sobre amizade. Ele está dizendo: eu vou ensinar um negócio para vocês sobre o que é ser amigo. Eu amo, mas não sou obrigado. Jesus Cristo. Oh Jesus Cristo. Eu me relaciono para que Ele possa fazer algo na minha vida. Em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que vai se relacionar por ter prazer de sentir a presença dEle, por ter prazer de ver a manifestação dEle, por ter prazer em ver os seus sinais. Porque quando eu me relaciono de verdade, eu não preciso pedir. Oh, Jesus amado. O Pedro larga a rede. O Pedro dá o barco. O Pedro empurra Jesus para dentro da água.
Quando Jesus acaba de pregar, Jesus nem conversa com Pedro e fala assim: pode jogar a rede que vai dar certo. Quem contou para Jesus que tinha dado errado? Pedro pediu alguma coisa? Em algum momento, Jesus falou: o que você quer, Pedro? Aí Pedro fala assim: eu fracassei, eu queria dar certo. Eu não pesquei, eu queria peixe. Eu estou sem dinheiro para levar para casa, eu estou precisando. Pedro não precisou pedir. Pedro só precisou largar os seus afazeres para segurar barco para Jesus. Pedro só precisou dedicar tempo para ouvir a pregação. Porque tem gente que estava ouvindo a pregação da areia, mas Pedro precisava estar segurando o barco. Tem gente que consegue ouvir a palavra por prazer, mas tem gente que vai ouvir a palavra por um compromisso. Alguém entendeu isso não? Pedro estava tão distraído com seus fracassos que Jesus arrumou um compromisso para ele. Às vezes os fracassos nos tiram do propósito, aí Jesus arruma um compromisso para dizer: você tem que vir na igreja, é a tua escala. Alguém está aqui, gente? Porque tem gente que tem prazer. O texto diz que a multidão estava apertando Jesus porque queria ouvir a palavra. Eles estavam com prazer de ouvir Jesus pregar. Prega, Jesus. Eu amo ouvir a palavra, porque tem gente que está aqui por prazer, mas tem gente que está aqui porque Jesus falou: você segura o barco para mim? Porque se não fosse para segurar barco, Pedro ia continuar lavando rede. E a gente aplica que lavar rede é algo bom. A gente aplica que lavar rede é maravilhoso, ele não vai desistir. Mas Jesus não chamou Pedro para ser pescador. O propósito de Jesus não era dar peixe para Pedro, nunca foi. É a gente que reduz Pedro a isso. Essa história de Lucas 5 nunca foi sobre peixe. Jesus não está nem aí se Pedro vai ter 10 peixes, 5 peixes, 100 peixes. Jesus está olhando lá na frente, quando Pedro vai pregar pela primeira vez e vai ganhar 3.000 almas. Jesus só foi naquela praia porque ele está lá na frente olhando Pedro pegar pela segunda vez e ganhar 5.000 almas. Imagina Jesus olhando para Pedro e dizendo: e aí, é melhor pegar peixe ou é melhor pescar homem? Oh, Jesus Cristo. Em 2 mensagens já tem 8.000 irmãos na igreja de Jesus. E a igreja vai avançando. O que é fracasso hoje, amanhã você vai entender como propósito. Alguém está aqui, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso que você esteja comigo. Eu peço ao Espírito Santo que esclareça o que eu estou pregando, a minha incapacidade de comunicar essa revelação, mas que o Espírito Santo codifique para você e que você entenda. Alguém está dizendo fracasso, alguém está dizendo perda de tempo. Deus está dizendo: estou mudando a tua história, estou revelando o teu propósito, estou revelando a tua chamada. Oh, glória! Porque quando Jesus encontra ele, quando ele dedica tempo, Jesus vai resolver coisa que ele nem pediu. Esse é o poder da intimidade. Porque quem tem intimidade não precisa pedir. Fala para alguém que está perto, fala: quem tem intimidade não precisa pedir. Eu já contei isso aqui para você, irmão. Crise, guerra, crise de ter um ventilador com uma hélice. Ficar orando para ela não voar também. Amigos, pessoas queridas. Um dia desses, um deles veio aqui. E eu falei: esse aqui, ó, foi o que me deu o ventilador quando eu estava com calor em casa. Esses amigos, na primeira igreja que eu dirigi, eu não tinha carro para ir. E eles falaram: eu morava num bairro, não sei se você conhece o Rio, eu morava na Pavuna e dirigia a igreja em Vista Alegre, longe. Eu não tinha carro. Esses amigos falaram para mim assim: olha, enquanto você precisar, nós levamos você para a igreja todos os dias que você quiser ir, e você não vai botar R$1 de gasolina. Todos os dias que eu queria ir para a igreja, seja para atender, seja para culto, esses amigos me levaram. Todos os dias que eu ia pregar fora, esses amigos me levavam. E eram 2, dupla sertaneja, Leandro e Leonardo. Eram 2. E eles faziam rodízio entre eles. Aonde eu fosse pregar, eles me levavam. Eu não pagava R$1. 5 anos e meio, não 5 dias. Você entende isso? 5 anos e meio. Um dia eles foram na minha casa resolver uma situação, uma questão. Chegaram lá e viram o ventilador. Não falaram nada. Desceram, fizeram um acordo entre eles: vamos comprar o ventilador? No outro dia, chegaram lá: tem um negócio aqui para te entregar. O que foi? O ventilador novo. Eu não precisei pedir. Mas como eles tinham acesso à minha amizade, o meu coração, eles perceberam e nem perguntaram se eu queria. Alguém está entendendo o poder da intimidade?
Quando você dá acesso a Jesus, quando você é íntimo de Jesus, você vai precisar pedir menos. Tem gente que está pedindo muito e não está dando acesso nenhum. Tem gente que está pedindo demais, está fazendo campanha demais. Nada contra a campanha, a gente tem campanha aqui. Está subindo um monte de mar, mas está subindo um monte para conquistar a vitória. E não subindo para encontrar Jesus lá em cima. E dizer, eu quero te ouvir, eu quero falar contigo. O relacionamento não é instrumento de conseguir dinheiro. O relacionamento não é instrumento para pagar dívida. O relacionamento é porque eu amo e quero ser amado por Ele. É por isso que Jesus no Sermão do Monte vai dizer: vocês têm mais valor do que qualquer animal, do que qualquer coisa da terra. Eu cuido deles, eu vou cuidar de vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É Jesus ensinando: tenha intimidade, se relacione, que eu cuido do resto. Eu cuido de você, eu cuido melhor de você do que você mesmo. Meu Deus do céu, Lázaro é amigo. Alguém quer ser amigo de Jesus? Dá um glória aí, vai, gente. Quem é Lázaro? Lázaro é um alvo de milagre. Olha para alguém que está perto, toca nele e fala assim: você é um alvo de milagre. Jesus Cristo, isso aqui é legal. Alguém já brincou de tira o alvo? Imagina, tem lá o alvo no meio, tem um maior ponto, é no meio, quando você acerta no meio ali. Imagina alguém andando com um alvo nas costas. Só que ser alvo para alguém atirar alguma coisa é dolorido, sim ou não? Agora imagina você andar com um alvo nas costas escrito alvo de milagre. Por onde você vai, a direção de envio muda. Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Porque quem é alvo de milagre não está preocupado em ir atrás. Aonde ele for, a bênção alcança. Oh Jesus, eu preciso que alguém entenda isso aqui. É o fechamento de 7 milagres. É o fechamento de 7 milagres que são liberados pela palavra. Deus está dizendo para alguém: aonde você se movimentar, a minha bênção te alcança. Levanta as duas mãos, vai, Devec Macaé. Lá vai profecia para a tua vida. Aonde você se mover, existe um alvo, que não é alvo para ferida, não é alvo para morte, não é alvo para ataque. É alvo para quê? É alvo de milagres. Eu vim declarar que assim como Lázaro foi alvo de milagre, você nessa noite está se tornando um alvo de milagres, alvo de misericórdia, alvo da graça de Deus. Quem é essa pessoa que é alvo de milagre? Dê um aplauso, glorifique, adore ao Senhor. Jesus Cristo. Diga: eu sou um alvo de milagre. Fala isso. Diga para 3, fala: você é um alvo de milagre. Fala aí. Oh Jesus. Oh, sinto Jesus aqui nesse lugar, gente. Calai, arai, candelemacho. Meu Deus do céu. Oh Jesus Cristo. Só que o Lázaro ficou enfermo. Problemas que o justo também enfrenta. Quem de vez em quando enfrenta um problemão aí? Pouca gente, deu inveja agora. Quem enfrenta um problemão de vez em quando aí? Me deixa mais calmo. Ufa. Não é? De vez em quando o negócio fica esquisito, né? Só que Marta e Maria mandam um recado. Gente, eu não sei se você já percebeu, mas a escrita da Bíblia é cheia de ironia. Porque o oficial romano, que era do povo inimigo, não manda recado, vai pessoalmente. Marta e Maria, que eram amigos, amavam Jesus e eram amados, mandam recado. Quem era distante vai pessoalmente, quem era próximo manda recado. É por isso que quem era distante, quando vai pessoalmente buscar um milagre para o seu filho, Jesus instantaneamente diz: pode ir que está vivo. Eu preciso que você entenda isso aqui. Mas quem era próximo mandou recado. Só que Deus está dizendo para alguém: até quando você vai mandar recado? Até quando você vai ficar pedindo oração para os outros e você mesmo não entra no teu quarto, fecha a porta e vai pessoalmente resolver esse negócio? Quem era distante foi pessoalmente a Jesus. Quem era próximo
mandou recado. Quem era distante recebeu o milagre instantaneamente. Quem era próximo recebeu o milagre 4 dias depois. Jesus Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu vai receber na hora ou tu vai receber 4 dias depois? É para pensar sobre isso. Será que a gente tem? Fulano, faz uma campanha por mim. Beltrano, faz não sei o que por mim. Deus está dizendo, chega, o véu do tempo se rasgou. Não é mais através do sacerdote, agora sou eu e você. Vou pedir para o fulano fazer essa oração. Até peça, mas que você tenha feito primeiro. Porque Deus está dizendo, quem vem pessoalmente recebe primeiro. Fala para alguém que está perto, fala assim, quem vai pessoalmente. Tem gente que não quer nem falar, porque até isso vai delegar, né? Me ajuda aí, vai. Fala, quem vai pessoalmente recebe primeiro. Chega de ficar achando, a oração da minha mãe me sustenta. A oração da minha esposa me sustenta. Fulano ora por todo mundo aqui em casa. Você. Diga, sou eu. Você entende isso? Só que, você consegue imaginar o mensageiro, que recado ele recebe? Vai lá e avisa que está enfermo. O mensageiro não tem nada a ver com essa história, mas ele vai. E o legal é que o mensageiro encontra Jesus. Ele sabe onde Jesus está. E ele chega e diz assim, olha, seu amigo Lázaro está enfermo. Ele está querendo dizer o quê? Aquele a quem amas. Olha o que diz o verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Gente, não tem como não enxergar isso aqui. É uma chantagem nível hard, pesado. Sabe o que é? Não seja incoerente. Você tem que ir agora. Você não ama? Você não estava dizendo para todo mundo que ama? Você tem que ir. Já viu gente que quer botar Jesus na parede? Aqui não tem não. Né? Na tua palavra está escrito que tu faz, então faz agora. Irmão, escuta uma coisa, eu estava conversando esses dias com o pastor David. A oração não é para revelar quem Deus é para revelar quem nós somos. Eu não oro para dizer quem Deus é. Imagina, Deus com crise de personalidade, eu tenho que lembrar Ele que Ele é. Quando eu oro e digo que Ele, Senhor, Tu és Jeová Rafa, eu estou dizendo, eu creio que Tu tem poder de curar. Eu não estou lembrando Ele que Ele prometeu que curaria. Eu preciso que alguém entenda isso. A nossa oração, usar a palavra não é para chantagear Deus. Usar a palavra é para dizer, eu tenho ciência e eu creio. Usar a palavra é entender, aquilo que o Senhor falou, eu continuo acreditando. Quando eu oro, eu estou revelando quem eu sou e não quem Ele é. A oração, escute, quando eu falo algo, eu estou revelando sobre mim e não sobre você. Um relacionamento é assim. Eu só converso com você porque eu quero ouvir o que você pensa. Então Deus de vez em quando, Jesus de vez em quando, Ele dizia, o que queres que eu te faça? Acho que Ele não sabia que o paralítico queria andar? Mas era só para saber qual era a lista de prioridade de quem estava falando. Aquela pergunta não era para revelar se ele tinha poder ou não de curar, mas para revelar se aquela pessoa acreditava que ele podia curar. Jesus Cristo. Quando eu oro, eu revelo naquilo que eu creio. Quando eu não oro, eu provo que eu não creio. Oh, Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui? O mensageiro está dizendo, tu ama Ele, tu tem que ir lá. Sabe qual era essa teologia do mensageiro? Se você o ama, você tem que fazer agora. Já viu gente que diz, eu estou tanto tempo na igreja e Deus ainda não fez? Ou seja, se eu me relaciono contigo, tu é obrigado a cuidar de mim. Se eu me relaciono contigo, tu é obrigado a fazer tudo por mim. Afinal de contas, eu estou te dando o prêmio de me relacionar contigo. Sou eu que estou dando o prêmio de me relacionar com Ele. Então tem gente aqui hoje em crise, dizendo, eu estou tanto tempo na igreja e Deus não resolveu o problema. Você está na igreja para Deus resolver o problema? De verdade. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Gente, pensa nisso. Porque a métrica de cada um vai variar, vai mudar. Alguém vai dizer, eu aguento um mês
Outro vai dizer, eu aguento 1 ano. Outro vai dizer, eu aguento a vida inteira. Então quem aguenta 1 mês, imagina Deus dizendo, eu vou esticar essa corda. Você acha que aguenta 1 mês, mas eu vou fazer em 2. Aí se eu falar assim, ó, não aconteceu no meu tempo, eu vou embora, eu desvio. É por isso que tem gente desviando, porque acredita que está na igreja, que está aqui. Ah, eu estou aqui, Deus tem que fazer na hora. Deus tem que fazer agora. A teologia do mensageiro é, se ele te ama e você o ama, você tem que fazer agora. Aí depois do mensageiro falar isso, Jesus demora mais 2 dias lá. Imagina, 2 noites Jesus indo dormir dizendo, meu amigo está enfermo. Você consegue imaginar? Tem alguém comigo aqui nessa mensagem? Você vai falar, pastor, que isso, que crueldade. Crueldade não. Jesus não perde o controle. Me ajuda, pega na mão de alguém aí, pega. Fala assim, Jesus não perdeu o controle da tua vida, fala. Fala, ele já sabe o que vai fazer. Fala aí para alguém, fala. Já sabe o que vai fazer. Oh, Jesus amado. Oh, glória. No céu não tem ambulância. A ambulância ela vem tocando para quê? Para todo mundo abrir, porque tem que ser rápido. Jesus não. Vai chegar no tempo certo. Vai chegar na hora certa. E se aquele que está enfermo perecer, morrer, o milagre fica maior. Eu ia curar, agora eu vou ressuscitar. O céu não precisa se apressar. No céu não tem correria. Deus está dizendo, tudo acontece no tempo determinado. Alguém está aqui, gente, para entender essa palavra? Deus está dizendo, no céu não tem urgência. Porque urgência é para quem não tem o controle do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. E todas as coisas acontecem de acordo com a minha vontade. Eu vim declarar para alguém nesse lugar, Deus não está correndo, Deus não está em desespero. Deus tem a tua vida sob controle. E está dizendo, eu estou cuidando de tudo. Alguém acredita para adorar a esse Deus que cuida de tudo? Será que Jesus está demorando, gente? Verso 4, olha o que diz o verso 4. Ao ouvir isso, o mensageiro vem desesperado. Será que o mensageiro foi correndo, sim ou não? Se tu fosse o mensageiro, tu ia correndo, sim ou não? Pensa, vai desesperado. Aí imagina ele encontrar Jesus calminho. Aí ainda responde, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você sabia que tem problema que Deus permite para glorificar o nome dele? Alguém vai falar assim, Deus me livre. Porque a gente acha que para Deus se manifestar, o milagre acontece. Muitas vezes é bom essa manifestação. A melhor manifestação é com o milagre acontecendo. Se eu pudesse viver manifestação com Jesus multiplicando pão e peixe todo dia, seria top. Manifestação com Jesus andando sobre as águas e me socorrendo todo dia, top. Só que ele vai dizer, assim como ele disse para o cego de nascença. Alguém vai perguntar, é pecado? Ele diz, não é pecado. Ele nasceu assim para que o meu nome fosse glorificado. Jesus está fazendo um jogo de novo de palavras. Você percebe que é uma escola? Tu percebe que tem a ver com os discípulos? Alguém está me acompanhando? Você perdeu, está confuso. Está me acompanhando? Percebe como é que todos os milagres são interligados? Quem estava aqui nos 7 milagres está conseguindo conectar, está conseguindo entender. Porque da mesma forma que Jesus ensinou, é como se ele voltasse a uma aula anterior. E alguém está dizendo, esse cego de nascença pecou ou seus pais? Aí Jesus diz, ninguém pecou. Isso aconteceu para que meu nome fosse glorificado. Aí agora o mensageiro chega e diz, Lázaro, teu amigo está enfermo. Aí Jesus diz, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Imagina os discípulos ao redor dizendo, eu já vi isso acontecer. Imagina alguém dizendo, ele vai cuspir no chão de novo e vai fazer lodo. Só que Jesus sempre tem um caminho inédito. Oh Jesus, levanta as 2 mãos aí. Eu vim profetizar que Deus tem um caminho inédito para você. Eu vim profetizar que existe um milagre exclusivo sendo liberado sobre a vida de alguém que está de mãos erguidas nesse lugar. Eu vim declarar nessa noite que Deus está dizendo, já fiz de uma vez, de uma forma, farei de novo, de outra forma. Alguém acredita em profecia? Eu declaro sobre a tua vida nessa noite de Santa Ceia que Deus vai fazer de novo, mas de uma forma diferente. Deus vai fazer de novo, mas com outro roteiro. Alguém acredita para dar um glória? Cultura da época, se tem enfermidade é porque tem pecado. Jesus está dizendo, olha, lembra do cego que eu curei? Eu vou fazer da mesma forma com Lázaro. Olha o verso 5.
Jesus amava Marta, a irmã dela, ele não fala o nome de Maria, e Lázaro. O texto está dizendo que Jesus amava os três. Isso aqui é legal porque João, quando está escrevendo isso aqui, o que ele quer mostrar? Ele não quer deixar dúvida que a fala de Jesus não é por negligência, mas por amor. Vou falar de novo isso aqui. Alguém vem desesperado, ele está enfermo, ele precisa de socorro. Jesus diz, calma, não é para a morte, é para que meu nome seja glorificado. Aí o verso seguinte, porque Jesus amava Lázaro, Marta e a irmã dela, Maria. Ou seja, até o senso de urgência de Jesus, devagarinho, ou melhor, ao contrário, a falta do senso de urgência de Jesus, naquele momento, revela amor. Até os milagres que não aconteceram ainda, revelam o amor de Deus. É difícil entender isso, né? Vou melhorar. Até a porta que se fechou, revela amor. Até a porta que se fechou, revela o cuidado. Oh, Jesus, se a gente passasse a agradecer pelas portas que se fecharam. Gente, ainda bem que isso aqui está sendo pregado na Santa Ceia, que é para um grupo que já é batizado, é um grupo que já é maduro na fé, né? O novo na fé, o visitante, é dizer, está repreendido, eu não quero esse Deus não. Mas nós já passamos desse ponto do leitinho, como Paulo diz. Nós já estamos numa comida mais robusta, para entender que não é qualquer coisa que vai abalar a nossa fé, para entender que não é qualquer demora que vai abalar a nossa fé. Oh Jesus, eu sinto graça de Deus aqui. Para entender que não é qualquer noite sombria que vai abalar a nossa fé. Ainda que a noite pareça durar muito tempo, Jesus está dizendo, aquieta a tua alma, eu estou no controle. A qualquer hora amanhece, a qualquer hora eu chego, a qualquer hora eu reverto. Oh glória, ninguém vai abandonar a fé pelo tempo da espera, ninguém vai abandonar a fé pelo tempo de porta fechada, ninguém vai, naquele lugar responde mais rápido. Não é sobre ser mais rápido, é sobre ser no tempo dele, feito por ele, no tempo certo, do jeito certo. Você não vai pular etapas, você vai cumprir o propósito do jeito que ele determinou para você. Adevec Macaé, alguém entende o que eu estou pregando? Para esperar no Senhor. Liga para alguém que está perto e fala, Jesus te ama, irmão. Tu tem ideia disso? Uma frase tão comum, né? Jesus te ama, irmão. Olha isso. O verso 6 diz que quando ele ouviu a notícia que o Lázaro estava mal, ele ficou mais 2 dias lá. Jesus amava, mas não fez naquela hora. Jesus amava, mas não fez naquele momento. Só que o tempo passa. Qual era a notícia? Está enfermo. Quem está comigo dá um glória? Está enfermo. Aí o verso 11. Eu não sei se você está com a Bíblia aí. Olha o verso 11. Depois de dizer isso, eles vão conversar sobre voltar a Jerusalém e dizer que tinha uma perseguição lá. Eles começam a bater papo. Gente, alguém já foi operado aqui ou passou por um procedimento em que você está lá grogue, preocupado com a tua enfermidade, e os médicos e enfermeiros estão te operando, um negócio seríssimo, e estão conversando de outra coisa? Já aconteceu? Eles estão conversando. Eu lembro quando fizeram o parto, acho que foi do primeiro, acho que foi do segundo, do Azaf. Um parto complicado e tal. E aí sedaram a Dani e estão lá no. Eu estou ouvindo eles conversando. Não, porque não sei o quê. A festa, quando a gente sai daqui. Na minha cabeça, eu falei assim, eles não estão focados. Mas eles tinham tanta noção, sabiam tanto o que estavam fazendo, que eles conseguiam continuar conversando e dizer, calma. Agora é tua vez de fazer, anestesista, fulano, beltrano, enfermeiro e tal. Já tem tudo organizado ali. Imagina, o mensageiro chegou. Entra na história comigo. O mensageiro chegou e falou, está enfermo, está quase morrendo. Aí Jesus fala, hein, aquela perseguição lá, se a gente voltar para lá, vão atacar e tal. Ó, tem que ir de noite e tal. Se tu fosse o mensageiro, não deu ideia. Que amigo é esse? Que eu venho dizer que o amigo dele está enfermo, ele está conversando de perseguição, ele está pensando nele, não está pensando no amigo. Lê o texto todo. Que é isso? Que amor é esse que não está dando prioridade ao assunto? Aí
O verso 11 entra. Ele está naquele assunto, depois ele volta para o assunto Lázaro. Aí ele fala assim, ó, verso 11. Depois de dizer isso, a discussão da perseguição, ele volta, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ele está batendo papo e, gente, isso aqui é doideira, isso aqui me deixa louco. Porque Jesus está conversando aqui, mas ele sabe tudo o que está acontecendo lá. Ele está aqui, mas é como se ele tivesse uma câmera ao vivo lá, e ele está conversando, mas está sabendo o que está acontecendo. E ele soube exatamente a hora que Lázaro morreu. E conversando. Só que o que acontece? Lázaro morre, ele interrompe o assunto da perseguição de novo e fala, sabe aquele recado que o amigo aqui trouxe? Então, piorou. Nosso amigo adormeceu. Só que o povo está tão perdido que eles vão dizer assim, os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, já vai melhorar, já vai acordar. Se está dormindo, deixa ele que ele acorda. Aí o verso 13, Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensavam que ele estavam falando de um sono simplesmente. Os discípulos que estão do lado não estão entendendo. Porque naquele momento Jesus está mostrando que ele não só é onipresente, mas ele é onisciente. Olha os atributos sendo revelados aqui, ó. Porque quando ele cura o filho do oficial, ele mostra que ele é onipresente, está vivo. Ele está aqui, mas ele libera a palavra sobre lá. Eu tenho controle sobre a geografia, eu estou aqui, mas também estou lá. Só que agora, quando ele vai tratar de Lázaro, ele mostra que ele é onisciente. Ninguém precisa me mandar recado, porque eu já sei o que está acontecendo. A Marta e a Maria, então assim, ó, ele está enfermo, manda um recado para ele saber o que está acontecendo. Aí Jesus está mostrando, sabe o que? Mandou o recado que está enfermo, mas eu já sei que até morreu. Oh meu Deus do céu, o recado já está ultrapassado, porque a minha onisciência é atualizada segundo por segundo. Eu já sei o que está acontecendo. Antes de você liberar a palavra para orar, Jesus já sabe o que está acontecendo. Jesus já sabe o que vai acontecer. Alguém está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, gente? Como é que você manda recado para alguém que sabe tudo o que está acontecendo? Percebe que não é pela informação, é pela atitude. Percebe que não é para você dizer para Deus o que está acontecendo, é simplesmente pela atitude de mostrar, eu creio, comunico e te chamo, socorre-me. É sobre isso. Só que ele diz assim, ó, nosso amigo, agora não é só mais meu amigo, nosso amigo adormeceu. Isso aqui me chama a atenção. Eu falei isso pregando ontem, na outra igreja nossa eu falei isso. Porque tem gente que até é amigo de Jesus, mas não é amigo dos que andam com Jesus. Jesus está revelando uma coisa, Lázaro não é só querido por Jesus, ele é querido por todos os discípulos. Jesus está dizendo, ele é nosso amigo. Ele não é uma pessoa que é malquista, que todo mundo gosta dele. Porque tem gente que é até crente de verdade, ora muito, mas se relaciona mal. Ai, eu não gosto de... Na igreja eu não me abro para ninguém. Esse povo crente é terrível. Tem crente falando mal de crente. Eu já vi gente dizendo assim, eu dou emprego para todo mundo, só não dou para crente. É porque os crentes são os piores. Tem gente assim. Isso aqui revela um outro princípio sobre Lázaro. Lázaro, ele era amigo de Jesus, mas também era amigo dos amigos de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é amigo dos amigos de Jesus? Você tem amizade na igreja? Foi todo mundo embora ou você está aqui ainda? Conta nos dedos aí quem são os seus amigos de fé. São crentes? É para perguntar. Lembra do primeiro milagre? O casal não convida só Jesus, ele convida a mãe de Jesus e convida os discípulos. Eles eram amigos de Jesus, mas eram também amigos dos que andavam com Jesus. A gente precisa perguntar se os nossos melhores amigos servem a Deus. Oh, Jesus amado. Pastor, mas eu só tenho amigo ímpio porque eu vou ganhar eles. Glória a Deus, você vai ganhar. Vai ganhar, né? Não vai ser ganho não, né? Olha para alguém que está perto e fala, vai ganhar, né? Fala. Oh, Jesus Cristo. Sabe o que eu acho lindo aqui? Jesus está dizendo, olha, nosso amigo morreu, mas eu estou indo lá para acordar ele. A aparente demora de Jesus, na verdade, era só um preparo do cenário para um milagre maior. Parece que está demorando, mas Jesus está dizendo, eu não vou curar dessa vez.
Porque eu já curei. Eu já enviei uma palavra, eu já curei o filho do oficial. Dessa vez eu vou mostrar o meu milagre e o meu poder sobre a morte. Eu já mostrei meu poder sobre a matéria, já mostrei meu poder sobre a natureza, já mostrei meu poder sobre a enfermidade. Chegou a hora de mostrar o meu poder sobre a morte. Meu Deus do céu. Oh, glória! O que vai acontecer na tua vida vai ser para que outros possam olhar e acreditar. Jesus continua vivo. Alguém está aqui, gente? O que vai acontecer na tua vida será para pessoas olharem e declararem: Jesus continua vivo. Oh, vim pregar para gente que crê aqui nessa hora. Ah, pastor, mas Jesus está demorando. Ele está preparando o cenário, Ele está deixando juntar gente, Ele está deixando gente vir achando que vai te ver chorando, porque tem gente que gosta de ver sangue, gosta de te ver chorando. Alguém saiu de casa para dizer: eu quero ver se Maria vai perder a linha, eu quero ver se Marta vai perder a linha. O que eles não sabiam é que Jesus estava a caminho de Betânia dizendo: eles saíram de casa para te ver chorar, mas quando chegarem lá vão te ver celebrar. Alguém está olhando e está esperando ver você fracassar, está esperando ver você ser destruído, mas Jesus está dizendo: eu estou chegando em Betânia. Betânia, eu estou chegando. Betânia, eu estou entrando. E quando eu entrar em Betânia, para gritar e dizer: frustrados serão os que esperavam o teu fracasso, porque Jesus chegou para mudar a história. Alguém acredita de verdade no Jesus que traz de volta a vida? Dá um brado de glória aí. Oh, glória. Diga para os três, fala: não vai haver frustração. Fala, vai. Oh, Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo. Oh, recalaço. Oh, glória. Oh, recalaia laxo. Recanaraxu yacaço. Oh, glória a Deus. Verso 17. E eu termino. Ao chegar Jesus em Betânia, soube que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Olha isso. Betânia distava de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Eles estavam esperando ver Maria chorando, ver Marta chorando. Agora olha Marta, ó. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. Olha o comportamento diferente. Aí você percebe uma coisa aqui sobre Marta. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha aqui de novo, ó a teologia dela, igual a teologia do mensageiro. A minha opinião, quem mandou o mensageiro foi Marta. Bota na minha conta essa, tá? Olha como é que a teologia é parecida. Lembra o que o mensageiro falou? O amigo que tu amas, a quem tu amas. É uma chantagemzinha. Aqui, ó. Olha o que ela vai dizer. Senhor, primeira chantagem: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ele só morreu porque tu não estava. A culpa é sua. Segundo, todavia, ela vai dar uma contornada: eu sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. Ou seja, pede aí e vai. Olha que doideira. Tipo assim, eu creio que se tu pedir, ele faz. Tipo aquela assim, duvido tu fazer. Já viu isso, sim ou não? Gente, Marta era espertinha. Ela está dizendo: se tu pedir, ele faz. Tu tem poder para pedir. Ou seja, ele só continua morto se tu não amar ele. Ele só continua morto se tu não quiser. Olha a teologia. Aí Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Ela queria que Jesus respondesse: tá bom, eu vou pedir. Não, Jesus está garantindo: teu irmão vai ressuscitar. Agora, olha aqui, ó, de novo, Marta, eu diria que Marta é teóloga, ó. Marta vai responder: nada contra. Ok, olha aqui, ó. Jesus está falando do que ele vai fazer. Ela está acreditando que ele está discutindo teologia. Aí ela diz, 24, verso 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Sabe o que ela está dizendo? Ah, Jesus, que vai ressuscitar assim, eu sei.
Nos últimos dias ele vai ressuscitar. Tipo assim, eu não quero lá não é sobre o céu não, eu quero agora. Essa é a teologia de Marta. A teologia de Marta está dizendo assim, eu não quero nada do céu, eu quero agora. Oh, Jesus Cristo. Na cabeça dela, ela acha que Jesus está falando de coisas do céu. E ela está dizendo, eu não quero nada do céu, eu quero coisa da terra. É crente que vem à igreja e você fala assim, Jesus vai voltar. Ele fala, legal. Teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Não comove. Eu sei. Eu ouvia falar muito disso quando eu era pequeno. É a conversa que Jesus está tendo. Aqui. Jesus disse. Aí aqui ele pega pesado. Eu botei até em vermelhinho na minha marcação aqui. Verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ela está falando, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ele vai dizer, eu controlo os últimos dias e controlo agora. Tanto a ressurreição de lá quanto a vida de cá. Oh Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ele muda o jogo. Jesus não estava falando de eternidade, ele só foi falar de eternidade porque Marta falou. Jesus estava falando de agora, mas Marta puxou o assunto de teologia. Aí Jesus está dizendo, tu quer teologia? Vamos para a teologia. Jesus Cristo. Aí ele muda, ele fala, não é mais sobre o que eu posso, porque ela está falando sobre o que Deus pode. Se tu pedir, Deus faz. Se tu pedir, acontece. Aí Jesus inverte e fala, você crê? Crê nisso, Marta? Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Gente, Jesus poderia chegar e dizer, Marta, vem cá, vou te dar um abraço. Jesus está dizendo, eu vou ensinar ela. Porque às vezes a gente quer ser consolado na dor, quando que Deus está utilizando a dor para nos ensinar. Se Jesus continuar nos consolando, a gente não amadurece. Tem momento que a gente vai estar chorando e Jesus ainda vai estar corrigindo. Oh Jesus Cristo. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu, sim, Senhor. Aí é legal. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela está dizendo, tu és Senhor. Oh. Depois de dizer isso, ou seja, acabou o assunto com ela. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, e à parte, e disse-lhe, mestre, está aqui e está chamando você. Ela vai lá chamar Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta havia encontrado. Jesus ficou parado onde encontrou Marta. Quando notaram, verso 31, que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, olha os fofoqueiros aí, ó. Tem gente sentindo dor e tem gente querendo só ver o que está acontecendo. Os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Tem gente querendo te ver chorar. Escuta aqui, gente. Tem gente que não quer resolver teu problema não, só quer te ver chorar. Só quer ver a tua dor. Eles não estão seguindo para ajudar, eles querem ver ela chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos pés. Olha aqui, gente. E disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está falando a mesma coisa. Quem ainda está comigo, dá um glória. Só que ela não está falando de nariz em pé. Ela não está falando dizendo, eu domino, eu conheço, eu sei. Porque é uma arrogância dizer, eu sei diante da própria palavra manifesta. A Marta queria provar que sabia. Enquanto Maria não está aí para provar, ela está chegando diante de Jesus e ela já se quebranta, ela vai para os pés. Oh Jesus Cristo. Percebeu que tem ironia aqui? As duas falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Porque não é sobre o que eu falo, mas como eu falo. Ela fala, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a reação de Jesus. Ele poderia fazer a mesma coisa com Maria, mas olha o que ele faz. Quando Jesus viu Maria chorando, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Marta ativou o intelecto de Jesus, Maria ativou o coração.
Marta foi para a discussão racional e teológica. Maria foi para o coração. Eu não vim aqui pedir nada que eu tenho direito, então eu já começo pelo pé. Eu já começo me humilhando. Não é sobre o que eu tenho direito, é sobre o que tu podes fazer. É sobre quem eu creio que tu és. Glória. E ela vem chorando. E quando ela vem chorando, Jesus foi comovido. E ao invés de Jesus dizer para ela, ele vai ressuscitar, não, Jesus já vai direto e diz, onde colocaram ele? O choro de Maria foi mais poderoso do que o intelecto de Marta. Eu preciso que alguém entenda isso. Tem gente que sabe muito, mas sente pouco. Que Deus nos livre de, nesse caso, ser uma igreja Marta, que sabe muito, mas sente pouco. Que Deus nos livre de um pregador estar pregando algo e a gente está dizendo, de novo isso? Que Deus nos livre de alguém estar falando algo e a gente está dizendo assim, esse texto eu já sei, citou o texto errado. Que Deus nos livre de ser uma igreja Marta, que quer discutir teologia com o pregador, quer discutir teologia com o próprio Jesus, mas que Deus nos faça uma igreja Maria. Uma igreja que no meio da dor consegue se dobrar. Oh glória, oh meu Deus. Uma igreja que no meio da dor ainda consegue adorar. Uma igreja que mesmo quando perde o emprego, mesmo quando a enfermidade chega, mesmo quando a porta está fechada, as mãos continuam erguidas dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que tu tem poder para fazer. Eu sei, eu revelo sobre mim, não sobre quem tu és, porque eu estou orando e estou clamando e estou dizendo, Senhor, eu sinto, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil. E quando ela mostra o que está acontecendo com ela, Jesus revela o que está acontecendo com ele e chora junto e sente junto e diz, vamos resolver. Eu vim declarar para alguém nesse lugar, Jesus vai entrar em cena para resolver essa situação. Alguém acredita de verdade nisso, gente? Onde está o problema? Olha isso, onde colocaram? Ela diz, vem e vê, Senhor. Jesus chora. E os judeus disseram, veja como ele o amava. Alguns, porém, disseram, ele que abriu os olhos do cego. Olha o cego aí de novo, ó. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Gente, o ser humano é terrível, sim ou não? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E disse, tirem a pedra. Marta, irmã do que havia falecido, disse, Senhor, a Marta de novo, a razão. Gente, aqui dá raiva de Marta, só aqui, né? Se eu sou Maria, eu ia no gogó dela. Fica quieta. Eu já consegui reverter a besteira que tu fez. Tu vai atrapalhar agora? Se dependesse de tu, ia ficar só numa discussão teológica, ele ia embora. Mas eu vim no pé, adorei. E ele falou, vamos lá resolver. Agora quando ele dá ordem, tire a pedra, tu vem de novo com a tua razão, Marta. Já cheira mal, e daí que cheira mal? Oh Jesus Cristo. Já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus disse, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Sabe o que Jesus está fazendo? Ô Marta, lembra da nossa conversa na entrada da cidade? Eu te perguntei se tu crê. Tu falou para mim lá na entrada que crê. Por que agora na porta aqui do túmulo tu está duvidando? Percebeu que o papo com Jesus é direto? Olha isso. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus, eu preciso que você esteja atento a isso. Ele não está dizendo assim, eu te agradeço porque tu vai me ouvir. Ele está dizendo, eu te agradeço porque tu já me ouviu. Ouviste. No olhar de todo mundo em Betânia, Jesus vai fazer. Na oração de Jesus com o Pai, ele está dizendo, já está feito. Quem está ao redor com o olhar natural está dizendo, se prepara com o que vai acontecer. Na conversa de Jesus com o Pai, ele está dizendo, obrigado, já está feito. Oh Jesus Cristo. Você está chorando por coisas que Jesus está dizendo, já está feito. Alguém está aqui ainda?
Você está sofrendo por coisas que Jesus está dizendo, já está pronto. Está doendo aí, está difícil, você está prestes a desistir. Deus está dizendo, já está feito, já está arrumado, já está curado, já está liberto, já está resolvido, já está preparado. Oh Jesus Cristo, oh glória, já está pago. Em nome de Jesus eu vim declarar para alguém nessa santa ceia, já está resolvido. Deus está dizendo, eu já terminei, eu não estou preparando não, já está pronto. Oh, glória. Diga para alguém, já está pronto, irmão. Fala, vai. E eu termino onde eu comecei. Eu comecei lendo esse texto, eu termino lendo ele de novo. Olha a oração de Jesus, como é que é linda, gente. Isso aqui é uma oração para realizar. Sabe o que está acontecendo aqui? Todos os milagres de Jesus são baseados na palavra que ele libera. Só que essa aqui tem um porém. Antes dele liberar a palavra, ele ora pedindo autorização. Todos os outros vai se lavar no tanque de Siloé. Encham as talhas de água. Pode ir para casa que o filho está curado. Ele vai dar uma ordem. Pastor, ele não já deu a ordem? Ele deu a ordem para preparar o cenário. Tirar a pedra e preparar o cenário. Mas continua morto. Com pedra ou sem pedra está morto. O milagre ainda não aconteceu. Porque existem ordens que Deus dá para a gente preparar o cenário para o milagre acontecer. Tem ordens que Ele dá para fazer o milagre acontecer. Vou repetir. Tem ordens que Jesus dá para preparar o cenário para o milagre acontecer. Tem ordens que Ele dá para fazer o milagre acontecer. Eu sei que sempre me ouves. Imagina a Marta ouvindo isso. Fui eu que falei para ele. Eu disse, se tu pedir, Ele te ouve. Ele sempre te ouve. Percebe que Jesus está sempre brincando com alguém? Assim, ó, fazendo uma pegadinha com alguém. Imagina Jesus orando e falando com o pai e Marta dizendo, eu que falei isso para ele, eu que falei isso para ele. Gente, isso daqui não é coincidência não. Isso aqui é proposital. Ele está dizendo, o que tu falou lá é verdade. Mas agora eu vou te mostrar como é que faz. Não basta ter só a letra, tem que ter o espírito. Não basta ter só o conhecimento, tem que sentir. Não basta saber, tem que sentir. Tem que ter essência. Oh, Jesus Cristo. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Aí Marta dizendo, é por causa de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Senhor, eu estou orando assim. Imagina, Jesus piscando para Deus. Eu viajo, gente. Senhor, eu estou orando assim. Eu só estou falando dessa forma por causa do povo que está aqui. Eles precisam que eu ore assim para que eles creiam. Oh, Jesus Cristo. Para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Primeiro ele fala com o céu. Agora ele vai bradar em alta voz falando com a terra. Lázaro, venha para fora. Sabe qual é a nossa questão? A gente quer gritar, Lázaro, venha para fora, sem primeiro fazer a conexão com o céu. Porque primeiro eu ligo no céu para realizar na terra. Estou sentindo graça de Deus aqui nesse lugar. Ele cala, chora, lamas. É por isso que Paulo vai ensinar sobre o amor. Se não tiver amor, é só barulho. É só como um sino a ressoar, só tem barulho, não acontece. Mas Deus está dizendo, não é a técnica, não é o barulho. Primeiro conecta em cima. Primeiro relacionamento. Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu já ouviu. Senhor, eles não creem muito. Eu preciso falar assim, porque eles não creem muito. Imagina Deus dizendo, pode liberar. Pode liberar que vai acontecer. Aí agora ele olha para a terra. Agora ele olha para onde tem morte e diz, Lázaro, vem para fora. Meu Deus do céu. Imagina ele liberando palavra, a trindade concordando e dizendo, vai ter vida. Aí o verso 44 volta para João, agora não é mais Jesus, volta para João, narrando na terceira pessoa, aquele que havia morrido saiu com mãos e pés envolvidos com faixas e o resto envolto em pano. E agora volta para Jesus de novo. Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem ele ir. Nenhuma enrolação, nenhuma amarração foi mais poderosa do que a palavra que Jesus liberou.
Tinham atas para amarrar, atas para prender. Mas Jesus liberou uma palavra e mesmo enrolado, mesmo amarrado, teve que sair. Eu vou repetir isso aqui. Deus está dizendo, Satanás tentou enrolar e amarrar coisas na tua vida. Mas essa noite, no 7º milagre do Evangelho de João, Jesus está declarando, ainda que esteja enrolado, ainda que esteja amarrado, ainda que esteja preso, a minha palavra traz, seja pulando, seja flutuando, seja como for. Satanás disse, está preso, não se move. Mas Deus está dizendo, a palavra liberada traz Lázaro para fora. A palavra liberada traz o milagre para fora. Eu vim profetizar para alguém nesse lugar. Você está olhando e está dizendo, não tem jeito, está amarrado. Mas a palavra está dizendo, eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer. Alguém precisa crer nessa palavra. Eu vou resolver, eu vou dar vida, eu vou dar mobilidade. Alguém acredita para tomar posse e exaltar ao Deus que está dando vida nessa hora? Está vivo, mas amarrado. Aí Jesus fala, desamarrar é contigo, desenrolar é contigo. Eu dou a vida, mas você desenrola. Se coloca de pé, eu quero orar.